Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para a aula 3, referente ao minicurso autoinstrucional de Introdução à Psicologia da Educação. Nesta aula aqui eu estarei conversando com vocês sobre as fases da história da psicologia no Brasil, né? Podemos aí identificar 5 fases. A primeira fase há de ser a fase pré-institucional. Uma fase que se dá aí no período colonial, que vai do século XVI ao século XIX. Segundo a pesquisadora Marina Massimi, né, que é doutora em psicologia experimental, atualmente é professora sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, ela vai dizer que os conhecimentos da psicologia no campo da educação outrora consistiam em investigar a diferença entre portugueses e índios. Ela vai dizer que a psicologia da educação também investigava questões como o papel do castigo na educação e na formação da personalidade. Ela vai dizer que a psicologia também investigava a educação feminina, tá? E ela vai dizer também que o papel da educação nas transformações das tendências inatas, ou seja, aquelas tendências que são inerentes desde o nascimento, era uma realidade, tratando-se aí dessa fase 1 da história da psicologia no Brasil, que há de ser esta fase referente ao período pré-institucional, certo? Partindo aí para a fase 2, referente à história da psicologia no Brasil. A fase 2 é uma fase institucional, que começa no século XIX. Uma fase em que há a fundação e o desenvolvimento de universidades com curso de psicologia. Então, o curso de psicologia, no âmbito da universidade, começa a ser sedimentado a partir do século XIX. E aí a gente vai para a fase 3 da história da psicologia no Brasil, que é uma fase nomeada como autonomização, que vai do ano de 1890 ao ano de 1930. Ou seja, está aí entre o século XIX e o século XX. A psicologia ela se torna uma disciplina autônoma no Brasil, em concordância, em paralelo com os centros europeus, como Alemanha, França, Suíça. Ela começa a ganhar, de fato, um saber científico. Ela começa a ganhar forma como campo de saber científico. E aí, segundo os pesquisadores, Marina Massimi, a qual já citei, bem como Lourenço Filho, que é educador e pedagogista brasileiro, a partir do século XIX, houve uma estreita colaboração entre a psicologia e a pedagogia na história das escolas no país. Então, as escolas no país começam a ser abarcadas por colaborações que vêm aí tanto da psicologia como da pedagogia em sua estreita relação. E aí a gente vai para a fase 4 da história da psicologia no Brasil, que vai de 1930 a 1962, ou seja, dentro do século XX aí. A partir de 1928, a psicologia ela passa a ser ensinada no Brasil como parte do ensino superior, né? Ela começa a ser ensinada no Brasil como uma disciplina, de fato, de ensino superior. Isso aí, né? Século XX. Você veja que
ela ganha uma autonomia como saber científico, né? Ela ganha uma autonomia como um campo de pesquisa, ela ganha uma autonomização de 1890 a 1930, entre século XIX e século XX. E aí, quando se dá o ano de 1930 a 1962, ela começa de fato a ser ensinada como parte do ensino superior. E aí isso vai se dar com base no impulso dos movimentos chamado de Escola Nova. A Escola Nova há de ser um movimento que irá se sedimentar enquanto renovação do ensino, que foi especialmente forte na Europa, que foi especialmente forte na América, que foi especialmente forte no Brasil, isso na primeira metade do século XX. Então, o escolanovismo, né, este movimento que é perpetuado, que se dá por meio da Escola Nova, desenvolveu no Brasil sob importantes impactos de transformações essas na economia, transformações essas na política, transformações essas no âmbito social. Então, esse método de ensino, nomeado como Escola Nova, que vai dar voz aí a estes movimentos abarcado pelo escolar novismo, né, baseia-se na centralidade do aluno no processo educativo. Isso vai fundamentar, inclusive, o método de ensino da psicologia no âmbito superior, sabe? O aluno, ele vai ser o centro no processo educativo, ou seja, o professor, ele vai ser compreendido como um mediador do aprendizado. Ele vai ser o responsável por mediar a construção do conhecimento. Ele não vai estar no centro. Quem vai estar no centro é o aluno. Este conhecimento deve ser gestado e desenvolvido a partir da curiosidade do aluno. O professor, ele só vai mediar a construção desse conhecimento. Então, com o impulso do movimento Escola Nova, instituições educacionais começam a oferecer serviços no sentido de capacitação mesmo, né? Serviços oferecidos pela psicologia, tendo a psicologia aí como base para capacitar, para formar, para treinar professores, para que assim eles pudessem sedimentar este método referenciado pela Escola Nova de modo eficaz, de modo efetivo. Então, uma das implementações fora o laboratório de psicologia. Fora implantado aí como um laboratório de aperfeiçoamento. O primeiro se deu em Minas Gerais, visava aperfeiçoar o professor, né, para que assim ele pudesse sedimentar o Escola Nova de modo eficaz, de modo efetivo. Houve também o laboratório de psicologia implementado em São Paulo, sabe? Um laboratório que visava aperfeiçoar educativamente a diretoria geral do ensino de São Paulo para a sedimentação deste método Escola Nova, para a sedimentação do movimento referenciado pela Escola Nova. E aí a gente parte para a fase 5 da história da psicologia no Brasil, que se dá com a profissionalização da psicologia, do psicólogo no caso. Se dá em 1962, né, este
esta fase da história da psicologia no Brasil até os dias de hoje, tá? Então, a profissionalização da profissão do psicólogo deu-se de fato em 1962, que é quando marca a fase 5 da história da psicologia no Brasil, certo? Então, o que é que acontece? Essa profissionalização dos psicólogos se dá junto com o estabelecimento dos cursos de psicologia de modo mais contundente, de modo mais efetivo, de modo mais esquematizado e sistematizado. É quando se dá uma definição da grade curricular, certo? E aí o que é que acontece? A partir do golpe de 1964, o golpe militar, que foi conduzido aí entre 31 de março e 2 de abril de 1964, a educação básica ela foi reorganizada em primeiro e segundo graus, né? E aí estava sedimentado no segundo grau matérias humanistas, como psicologia, enquanto grade curricular mínima, sabe, sociologia, filosofia. Mas depois do golpe, houve a retirada dessas disciplinas, dessas matérias do segundo grau, sabe? E aí a psicologia, ela sai de modo significativo, nessa época, dessa dimensão da educação. Ela estava ali sendo sistematizada como ali no âmbito superior, bem como no âmbito médio, né? Mas aí em 1964, com o golpe, ela sai dessa dimensão e a clínica substitui a educação e a pesquisa. Então, a clínica passa a partir daí a ser uma área de preferência dos psicólogos que até então estavam se formando, né? A área que mais ganhava vazão ali na dimensão da psicologia era de fato a área da educação, mas com o golpe a área da clínica, a dimensão da clínica substitui aí essa dimensão da educação que era expansiva na área da psicologia, que estava sendo expansiva naquele momento na área da psicologia, tá bom? É isso, gente, eis aí mais uma aula para vocês. Se você vir aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar aí a playlist, tá bom? Onde estará os vídeos referentes a este curso, certo? Os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Então, se você começou a assistir a partir desse vídeo aqui, você clica na playlist para que você possa se deparar com os demais vídeos que irão contextualizar este vídeo aqui, tá bom? É isto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.